para mim é sempre um momento especial, esse momento do nosso encontro, onde eu posso estar com você aí na sua casa, falando sobre temas que informam, que orientam e que efetivamente edificam a nossa vida. E talvez mais do que isso, temas que abençoam as nossas vidas, né? Muito bom também receber o seu feedback, receber a sua mensagem, muitas vezes com críticas, muitas vezes com sugestões, graças a Deus, a maioria delas com sugestões e elogios sobre não só a programação do Cabeça para Cima, mas também toda a programação da Rede Boas Novas. Você já sabe que a nossa missão aqui é abençoar vidas, é levar o amor de Jesus até você em todas as suas formas, cuidando sempre do corpo, da alma, do espírito, porque Deus nos criou assim, indivíduos, mas integrais. Não dá para a gente separar uma coisa da outra, não. E a gente tem que cuidar de todas elas. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu reforço, pelas suas mensagens, nos incentivando a uma programação abençoadora de vidas. Especialmente você, querido semeador de boas novas, que além de nos incentivar, além de nos motivar, também contribui para que nós possamos estar com uma programação 24 horas por dia no ar. Nós rogamos ao Senhor que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele mantenha acesa essa chama de contribuição para o reino de Deus que está no seu coração. Que você possa continuar fazendo parte do exército de semeadores de boas novas e que o Senhor continue reconhecendo o teu movimento e, portanto, abençoando a tua vida. Que Deus efetivamente te abençoe, essa é a nossa oração. E você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado pela nossa programação, está esperando o quê? Liga agora para o 2112-6300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Nós estamos precisando de você. Temos um mundo de desafios pela frente. Você é daqueles que ainda não está no Exército de Semeadores, mas está querendo o sinal digital? Olha lá, vem cá, vem contribuir para que nós possamos fazer o nosso processo de digitalização. Eu já falei aqui outro dia e vou falar hoje de novo. Eu quero que você ore, que você interceda pelo canal 42 aqui do Rio de Janeiro. Estamos prontos para digitalizar, agora só vem esse momento de implementação. Precisamos de você, semeador, para que possamos cobrir também todo o Rio de Janeiro com as boas novas de Cristo. 2112-6300 ou www.boasnovas.tv é o caminho para você se alistar a esse exército. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele possa atender todos os desejos do seu coração. Não é porque você vai se tornar um semeador, não, tá? É pelo movimento de obediência e é também pela sua contribuição e porque você é uma pessoa, com certeza, abençoada. Cabeça para Cima de hoje, volto a falar com você sobre um tema que ele é muito importante, especialmente quando a gente tem aí as mudanças de estações. As alergias, vamos falar sobre alergias, que são, na verdade, alergias ou hipersensibilidades, são respostas exageradas do nosso organismo que acontecem na medida em que o indivíduo ele tem um contato com substâncias ou produtos ou, às vezes, até animais que podem causar essas manifestações alérgicas e partem do ponto de vista de que esses indivíduos eles já têm alguma predisposição para essas alergias. Aí ficam aquelas perguntas, né? Como é que esse negócio funciona? A gente já nasce alérgico ou a alergia ela é adquirida ao longo da vida? O que provoca uma reação ou essas questões das predisposições? Como é que a gente adquire alergia? E como é que a gente trata? Uma pessoa que ela tem uma manifestação alérgica, ou que ela adquire uma alergia, será que ela pode ficar curada? Essas e várias outras questões no Cabeça para Cima de hoje. Nós começamos com o nosso informativo e já vamos conversar com especialistas que convidamos para poder responder às suas questões. Alergia ou reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada que se desenvolve após a exposição a um determinado antígeno e que ocorre em indivíduos suscetíveis e previamente sensibilizada. Os principais agentes que provocam alergia ou hipersensibilidade são os ácaros, baratas, o mofo, pelos de animais, esporos de fungos e pólens de flores.
Para tratar as alergias, é importante procurar um médico especialista, que vai pesquisar as causas da alergia e recomendar os remédios mais adequados para controlar a doença. É isso aí. E você, tem alguma alergia? Tem alguém em casa que é alérgico? Você já sabe essa resposta? Se, na verdade, a gente já nasce alérgico, se adquire a alergia ao longo do tempo? Essas são só algumas das perguntas que a gente vai tratar no nosso programa de hoje. Para conversar conosco, eu recebo aqui no estúdio a Fátima Emerson, ela que é médica alergista, professora universitária, trabalha na clínica de alergia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e ela ainda é membro da Câmara Técnica do CREMERGE aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para vir aqui conversar com a gente, com o nosso telespectador. É um prazer estar aqui conversando com você, com certeza. Tempo da gente voltar a falar em alergia? É agora o tempo, porque em tese, principalmente quando se fala de alergias respiratórias, o período que nós temos maior prevalência dessas alergias é justamente entre abril, maio até outubro, porque é o período que no Rio de Janeiro nós temos uma umidade maior ambiental, uma série de outros fatores que vão influenciar e que aumenta realmente a frequência nos consultórios, nos ambulatórios, dos hospitais, das alergias respiratórias, principalmente a asma, rinite, sinusites, alergias de uma maneira geral. Vamos já falar mais sobre isso. Quero apresentar para vocês também nosso segundo convidado, José Pereira Camargo. Ele que é médico pediatra e hoje tirou uma folguinha do consultório, também está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Para conversar sobre a alergia, que é a grande maioria dos pacientes chegam no consultório dizendo que são alérgicos. E aí a gente vai discutir e conversar isso. Mas já fiquei curiosa, são ou não são? Eles estão enganados? A maioria não. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. E também conosco a Ana Alice Parente. A Ana Alice é professora adjunta de pediatria da Unirio, é também pneumologista pediátrica na UFRJ e hoje também abriu espaço na agenda para estar aqui com a gente. Obrigadíssima. Não, é um prazer, né? Eu acho que é um tema super importante, né? Como já comentaram, nessa época do ano a gente vê realmente um aumento nessa demanda a nível, né, tanto de hospitais públicos quanto de consultório, de crianças realmente com manifestação. E eu acho que é um momento de conversar. É tão interessante o tema que nós iniciamos a nossa conversa até antes de entrarmos aqui. Já estávamos debatendo e conversando sobre o assunto. As alergias, elas são mais normais, elas acontecem mais em crianças? Ou não? Ou qualquer faixa etária, ela pode se manifestar? Isso é um perfil que está modificando, né? Antigamente se via muito alergia em criança e vinha muito essa ideia. Hoje a alergia não escolhe idade. Você tem alergia do bebê até o idoso. Mas cuidado com aquelas situações que parecem ser alergia, como o doutor Camargo falou, e que não são. Mas, assim, mudou no sentido de que algumas faixas de idade que não eram consideradas mais frequentes, hoje está aumentando a prevalência de alergia no Brasil e no mundo. Por uma série de motivos envolvidos, mas isso é uma realidade. Tem alguma, esses motivos, né? Tem alguma explicação mais lógica? O que faz? Várias. A principal explicação é que nós estamos adoecendo o nosso estilo de vida, né? Então, nós moramos em ambientes mais poluídos, nós estamos alimentando, as crianças principalmente, nem sempre estão com a alimentação ideal. Há vários estudos mostrando a maior incidência de doenças alérgicas respiratórias em crianças que têm hábito de fazer fast food com frequência. Né? Nós estamos também passando por um momento que as nossas moradias estão se modificando. Antes a gente morava em casas, com espaço, hoje a maioria mora em apartamento, né? Os animais que convivem conosco, às vezes sem cuidados específicos, o tabagismo na família, eu acho que aí os colegas vão lembrar isso, porque é um fator fundamental, né, como gatilhos do problema, porque a alergia é um fator genético, agora, que sofre a influência de fatores ambientais. E se nós somarmos todo esse estilo moderno de viver, nós estamos perdendo alguns fatores, vida ao ar livre, sol. Acho que os pediatras aqui poderão contribuir mais para mim, né? É isso aí.
Agora, no outono, né, que a gente está iniciando, está entrando aí, é o tempo maior de alergia que eu vejo no consultório. A maioria das mães chegam dizendo que uma criança que está recém-nascida, é lactente, antes de 1 ano, está alérgica. E nem sempre é alergia, porque muitas das vezes a mãe acaba de amamentar o bebê e deita o bebê. E aí isso apresenta um retorno do leite, um refluxo do leite para cá e fica com o nariz obstruído, cheio de secreção. A mãe diz que é alergia. É o que acontece muito e que a gente vê muito antes de 1 ano no consultório. Pois é, né? Vocês já falaram um pouquinho, então a questão da alergia, ela é genética? É algo que você já nasce com? É isso? Eu acho que, né, depois da doutora Fátima, do Camargo podem complementar, sem dúvida existe uma predisposição e hoje em dia existe todo um mapeamento, mas não é um gene único, né? É uma herança provavelmente poligênica e a gente vê por isso até manifestações diferentes de processos alérgicos, principalmente na parte respiratória. A gente vê crianças evoluindo com quadros, às vezes, muito de maior gravidade e mesmo na resposta, às vezes a resposta ela evolui de uma forma mais rápida e a gente tem que sempre escutar o familiar, né? A mãe conhece, a mãe sabe aquele momento que está desencadeando aquela crise, ela sabe, e a gente tem que ter esse olhar, esse ouvido pronto para escutar ali o responsável que está direto com a criança. Mas o que se acredita hoje em dia realmente, mas aliado a isso seria uma predisposição. E aí, aliado a isso, existe a exposição, como a doutora Fátima colocou. A gente está vendo, na verdade, hábitos de vida que estão fazendo com que essa exposição da criança a fatores desencadeantes seja cada vez maior. Acho que salientar também a parte do sedentarismo, né, como foi falado, o confinamento, e no momento que a criança tem menos espaço por conta de segurança, por conta, às vezes, de dificuldade do familiar tomar conta da criança fora dali da residência, ficar muito em termos de computador, videogames e tudo, a gente acaba vendo também a criança muito mais exposta, de repente, ao que já foi falado, né? Aos ácaros, aos fungos, tudo que a gente deveria evitar no dia a dia, né? E já que nós estamos falando de criança, eu queria fazer uma definição de alergia que não é minha. Tá certo. Era a minha próxima pergunta mesmo. Vamos falar então, o que é alergia? Isso. Porque a gente fala assim, né, essa história de que é uma reação exagerada do organismo. Mas como assim? O que é alergia? Então, eu não vou fazer definição de livro. Eu vou trazer para vocês aqui a definição de João Luiz, que tem 11 anos, e eu achei perfeita, uma das melhores definições de alergia que eu já ouvi. E eu estava explicando à mãe durante a consulta e ele virou-se e falou assim, eu sei o que eu tenho, eu sou que nem o menino do sexto sentido, eu não sou doente, só sou diferente. Aí eu fiquei olhando, porque ele via gente morta, ninguém vê. E a tia está explicando para minha mãe que o meu nariz vê coisas que ninguém vê, esse tal de ácaro. Então, meu nariz tem o 7º sentido. Eu não sou doente, eu sou diferente. E é melhor ver ácaro do que ver gente morta, né, tia? Eu adorei essa explicação. Que barato, né? Eu acho que ela traz uma forma simples de mostrar essa tendência que nós temos, né, essa capacidade de enxergar coisas, porque o ácaro é minúsculo, é microscópico, ninguém enxerga. Mas o nariz mas enxerga. O nariz sente. Então, não tem aquele ditado que diz que o que o olho não vê, o coração não sente? O que o olho não vê, às vezes o alérgico sente. Sente a distância. Eu acho que ela fez uma pergunta de quem tem alergia. Acho que todos nós podemos desenvolver a qualquer momento um processo alérgico, seja ele de substância, alimentos, né? Os cheiros, ácaro, que é o mais comum em criança principalmente, e não é uma única pessoa que é alérgica. A pessoa que nunca teve alergia pode, em qualquer momento, desenvolver, não pode? Eu diria que a alergia vem de tempos imemoriais, né? Hipócrates criou a palavra asma, então não é uma doença moderna, como às vezes se tenta falar. Agora, a questão que eu falei antes da combinação da predisposição e da exposição é que mudou. Então, antigamente, ficava doente apenas aquele que tinha uma carga genética muito acentuada. E hoje, você não precisa ter essa carga genética, porque, às vezes, a provocação transcende. Então, você
é nítido isso, o aumento de prevalência das doenças alérgicas a nível mundial. Perfeito. Daí o motivo de tantas campanhas educativas. O nosso objetivo aqui hoje é esse, né? Ensinar que a gente pode trabalhar esses fatores e pode, muitas vezes, evitar que isso prejudique a qualidade de vida. Sem dúvida. Seja numa criança, num adulto, adolescente, gestante ou idoso. É interessante, né? Porque você, quando começou a sua fala, Fátima, já falou aí na questão de estilo de vida, né? Estilo de vida moderno, como que o estilo de vida moderno, ele também vem provocar o surgimento de mais alergias, né? Efetivamente isso, né? A diminuição dos exercícios, as pessoas trancafiadas, as pessoas que não moram mais em casas mais amplas, etc., começam a morar em apartamentos, ambientes fechados, como que isso também começa a provocar o surgimento das alergias. Eu já aprendi, outro dia a gente fez um programa aqui sobre a pneumonia, que quase todas as pessoas têm agora não sei se chama vírus, como é que chama da pneumonia? Bactéria, né? Tem isso no organismo, mas pode passar a vida inteira sem desenvolver absolutamente nada. Ou ela pode entrar em algumas situações de baixa imunidade, etc., e aí essa doença ela vai aparecer. Estou achando que a questão da alergia é um pouco por aí, né? Você pode até ter a predisposição, mas pode ter a vida inteira sem jamais ter uma alergia. Ou pode aparecer se você se expõe a fatores, etc., que vão levar a isso, né? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar a paradinha e volto com vocês para a gente continuar falando sobre essa questão. Por quê? Que, de repente, então, surge numa pessoa e na outra não. Uma pessoa dentro da família pode ser alérgica e as outras não serem. Como é que funciona essa história, né? O que faz, de fato, a alergia aparecer? E depois a gente fala de como cuidar dela, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.